bem-vindos! Eu sou Eugênia Guiar. É sempre uma alegria estar aqui na companhia de mulheres maravilhosas a cada semana para a gente falar e estimular o protagonismo feminino, alimentar o protagonismo feminino. Então está no ar o episódio 466 do podcast Mais Mulher. E o tema desse podcast é lunação sagrada, reconexão feminina, reconexão com o útero. E para isso a gente chamou ela, que é graduada em artes visuais, pós-graduada em terapias integrativas, práticas integrativas, criadora dos projetos Lunação Sagrada, Filhas de Ava Gaia, Festival da Deusa, Dionília Castro. Bem-vinda, Deusa! Gratidão pelo convite, Maria Eugênia. É um prazer estar aqui falando sobre o que alimenta a alma, né? Sempre é um prazer imenso falar sobre aquilo que me dá muito prazer, como missão de vida mesmo, assim, né? Que é o acolher esse lado feminino, né? Dentro de todos os seres, não só dentro de nós mulheres. Sim, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua jornada profissional, essas escolhas que você fez de artes visuais, de práticas integrativas, como que você foi se encaminhando para isso? É uma trajetória longa, vamos dizer assim, que eu falo que a espiritualidade, o universo veio colocando quebra-cabeça os detalhes, né? Desde a infância eu ouvia que a arte se cabe em qualquer lugar e a arte unia as pessoas, do professor de pintura chamado Ricardo Gomes, um artista plástico bem conhecido aqui em Goiânia, que é um amor de pessoa. Então na minha infância eu escutava isso dele, né? Que a arte abria esse caminho de união para todos. Com esse olhar, eu vim há alguns anos fazer a faculdade aqui na UFG de Artes Visuais. E lá eu passei por alguns desafios na vida pessoal, sobre relacionamento, sobre saúde mental, a minha própria saúde mental dentro do caminho do autoconhecimento. N coisas assim que me fez em busca mais dentro da graduação das artes. A gente tem algumas matérias voltadas para a psicologia, né? E então, como eu estava adoecida emocionalmente, eu busquei essa terapia para mim, que isso é um caminho para a minha autocura, né, dentro do caminho das artes. Então foi a própria faculdade que me levou, a vida me levou em busca desse autoconhecimento para me curar. E dentro do paganismo, né, eu sempre gostei muito dentro de uma depressão. Dentro da Igreja Católica, eu encontrei os ensinamentos de Maria Madalena e isso me trouxe até o Sagrado Feminino, que foi o meu caminhar, né, nos detalhes que a vida ia trazendo e ia me moldando para esse caminho. O clã Filhas de Ava Gaia foi num desses suspiros, né, numa tentativa de sair de uma crise de pânico, de uma depressão. Eu precisava de encontrar mulheres que me apoiariam na leitura tão difícil que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E assim surgiu o clã Filhas de Ava Gaia, que eu queria apenas umas 5 mulheres para apoiar nessa leitura tão difícil. E o clã se tornou esse projeto com mais de 100 mulheres, né, que a gente tem agora. E através dele vieram a Lunação Sagrada, que foi um retiro que eu fiz em busca do autoconhecimento, também do autocuidado, que era a ginecologia natural, reconectar com o meu feminino, reconectar com a minha mãe, que a nossa relação sempre foi um grande desafio, né? N coisas assim que foram o caminhar para os projetos atuais e os novos projetos que virão. Sim. E, por exemplo, desses projetos, a mulher está muito em alta, né? Assim, tanto no Filhas de Ava Gaia, que você buscou para encontrar esse ancoramento para esse estudo desse livro tão profundo que é o Mulheres que Correm com Lobos. A Lunação Sagrada, fala um pouquinho o que isso representa, assim, a sua atuação ali com esses projetos, sabe? Por exemplo, o que a Lunação Sagrada busca despertar, alimentar, trabalhar? A Lunação Sagrada, ela surgiu num momento que eu estava em retiro com a Ana Saxonoff, que era um trabalho sobre ginecologia natural, reconexão com o nosso útero, né, esse autocuidado, a autonomia da mulher perante ao seu corpo, né, sentir o seu corpo e fazer a linguagem para a autocura. E eu não tinha intenção de ser terapeuta até o momento, até esse retiro, que ali eu senti um chamado mesmo. Assim, eu falo que um dos florais chama Folha de Amora e esse floral falou comigo, né? Que eu estava sentindo tanta gratidão por estar viva
E tanta gratidão por estar vivendo aquele momento que eu escutei algo, né? A nossa eu superior falando comigo, que eu brinco falando que é a folha de amora, porque eu estava com folha de amora tomando, ingerindo aquela medicina naquele momento. Falou, compartilha. Só compartilha, né? Leve o que você está sentindo para mais pessoas. Então a alunação sem a intenção surgiu ali. E no mesmo momento que eu estava ali nessa meditação, como se não existisse mais ninguém, só tinha mais umas 30 mulheres falando ao mesmo tempo, e era um momento de distração, e eu estava ali com essa medicina assim, eu falei, cara, é isso, né? Eu vou aceitar essa missão porque eu quero que mais pessoas sintam a gratidão de estar vivo. Sim. A gratidão de estar respirando, né? E os Florais da Lua foi uma medicina desenvolvida para mulheres, mas no meu entender, trabalhar com o sagrado é trabalhar com o sagrado ser. Sente que dentro de cada ser existe o sagrado masculino e o sagrado feminino, essas energias que são complementares dentro de nós. A gente não tem que ir em busca, é algo que vai transbordar e não aquilo que nos falte dentro dessas energias, porque elas já são completas dentro de nós. Então, trabalhar é um movimento voltado para mulheres, porém, é um movimento para seres encontrarem o seu feminino e reconectar com eles. Que é a partir daí que eu acredito que a cura exista, né? Eu acho que andamos num mundo tão contemporâneo que não temos tempo para olhar com um olhar fragilizado para os detalhes, que eu vejo que o respirar e o olhar e estar presente é o caminho da cura. E essa conexão com o nosso feminino. Você foi me falando isso, eu lembrei muito do filme da Barbie, que assim, foi... Todo mundo foi assistir o filme da Barbie, né? E tinha uma história muito legal dessa coisa dessa reconexão, de retornar do patriarcado, né? De todo mundo entender o que são isso. Mas no final, quando ela escolhe que ela não quer ser mais de plástico, que ela quer ser uma mulher de verdade, ela termina o filme falando assim, marquei uma consulta no meu ginecologista. Então, isso poderia ser melhor, né? Que eu acho que é isso que a alunação sagrada faz, que é... Você não precisa de um homem para saber o que está acontecendo no seu útero, no seu órgão, na sua sexualidade. Então a alunação sagrada busca muito essa conexão de você saber o que acontece com o seu órgão. E eu acho isso revolucionário, assim. Não só com a questão, né, voltada para a ginecologia natural, mas o nosso corpo fala, né, uma dor na perna, uma dor no nervo ciático. Então a gente tem como objetivo a ginecologia natural, porém se expandiu, de falar o que o seu corpo está dizendo, qual é a sensação que essa dor te traz. Então utilizar o que o seu corpo está falando, porque é uma linguagem mesmo do seu corpo, né? Olha, o nervo ciático do lado direito tá aqui, tá pulsando. Peraí, como que tá? Qual foi o dia que eu liguei pro meu pai? Qual foi a última conversa que eu tive com meu pai? Né? Nossa, minha mão esquerda tá ficando dormente o tempo todo. Peraí, como que tá a minha ligação com a minha mãe? Tem esses olhares, né? O que a minha mão que produz tem a ver com a minha conexão com a minha mãe? Então, usar nossas dores como oráculo mesmo, essa conexão como linguagem. Tentar entender essa linguagem do corpo. E, com isso, curar as nossas emoções, né? Tem alguma referência que você se baseia para poder desenvolver esses projetos? Se uma referência forte, de um estudo estruturado? Sim. A fitoterapia, né? Tem vários autores, aliás, que vem falar sobre, desculpe, mas tem um livro que fala O Corpo Fala, né? Tem essa linguagem. E a fitoenergia também, né? Tem a Patrícia, o Bruno de Mendes, eles falam muito sobre essas questões aqui no Brasil. Eu acho que eles são a maior referência, assim, que a gente pode estar citando em relação a esse. Olhar para as nossas dores e saber onde está a cura, dentro das nossas relações. Sim, e você falou da questão dos florais, ela citou aqui na fala dela de uma forma breve, assim. Conta um pouquinho pra gente o que as terapias com os florais da lua, o escaldapés, tem a ver com tudo isso. Como que você atua dentro dessas medicinas? O floral da lua, pra mim, ela é um ensinamento. Eu brinco com os meus atendidos, né? Atendidas e atendidos, meus amores e minhas amores, que a gente se trata assim, né? Temos esse carinho.
que trabalhar com os florais da lua foi provar para mim mesma que eu não estava ficando louca, né? Eu precisava de mais pessoas me provar que tudo aquilo que eu estava sentindo era real, vinha pro físico também. Então é uma aprendizagem muito grande, conectar com várias essências. O floral da lua são 13 medicinas, 13 essências, que cada uma traz os aspectos, né? Tem o dente de leão que traz o aspecto da criança. São essências das flores, né? Os florais da lua tem, além da essência das flores, são de plantas, porque tem o palo santo, que é uma madeira, tem o folha de amora, né? Tem o flor de boldo, que muita gente acha que o flor de boldo vem da folha, não, vem da flor mesmo, né? Mas assim, tem a folha, tem outros, o dente de leão também é utilizado de todo, tem o tansagem, que também não tem flor, né? Então, assim, são das plantas, e dessas plantas que está na nossa América mesmo, né? Na nossa América do Sul, que está mais próximo de nós. Então, faz essa referência para nossas matas, tem muitas coisas que a gente encontra também no nosso cerrado, dentro dos florais da lua. E é uma medicina fantástica, assim, que faz a gente olhar para as nossas sombras, né? Realçar as nossas sombras e dosá-las, Flor de boldo, dando um exemplo, flor de boldo traz um olhar muito no texto. Cada floral vem com um texto, como se fosse um oráculo, né? E os florais, o flor de boldo vem falar assim sobre que é a medicina que traz a calmaria. Mas muitas vezes, para trazer essa calmaria, a gente tem que passar por uma tormenta, né? E essa tormenta traz até onde é a dosagem, até onde a gente pode ir. Que dentro também, essa base toda, tem o caminho do xamanismo, né, muito presente na minha vida. E ser iniciada pelo xamanismo, com os mestres a Lúcia e o Marcelo, mostra que tudo tem seu lado sombra e seu lado luz, né? A inveja tem seu lado sombra, seu lado luz, tudo. A ser boazinha tem seu lado sombra, seu lado luz. Então tudo que a gente pega, qualquer característica, tudo tem sua luz e sua sombra. E os florais eu trabalho dessa maneira, a forma que eu trabalho enquanto terapeuta. Qual é a sombra que esse floral vem realçar em você? Porque o floral é um arquétipo que ele te traz o olhar para si. Então ele vem só para realçar e não para acrescentar. Ele realça aquilo que já está dentro de você. Perfeito. E quais são, Dionília, assim, os maiores desafios que você encontra desde que você começou a percorrer esse caminho de reconexão com o núcleo feminino, de construir uma realidade nova, de trazer encontrar esse núcleo de mais saúde dentro do feminino? Quais são os maiores desafios que você encontra? Nós vivemos em um meio onde as pessoas querem a perfeição, né? Se não tem um casamento perfeito, casamento que elas idealizam, tudo que está na idealização, no sonho, na projeção, é algo muito perfeito. Esquecendo e anulando a existência das sombras. Então, o maior desafio é o julgamento por não ser perfeito. O julgamento, principalmente das mulheres, né? Porque vão em busca, geralmente, não é, vamos dizer assim, uma boa porcentagem, não é a maioria, mas uma boa parte das mulheres que vêm em busca de curar o seu sagrado feminino, o seu feminino, são mulheres que já estão desacreditadas da sua relação com os pais, desacreditada com a idealização de um casamento perfeito e vem em busca dos círculos de mulheres, os círculos do sagrado feminino, em busca de ter uma mestre, uma guia perfeita. Então, o maior desafio é o julgamento de não ser aquilo que as mulheres, né, que as pessoas esperam que você seja. É o maior desafio mesmo, assim, que vai reverberando, sabe? E como que você faz para administrar isso? Ainda estou no caminho da aprendizagem, né? Cada desafio é um desafio diferente, cada ser é um ser diferente, então é um momento único. Os desafios aparecem, a gente tem uma aprendizagem nova de como lidar com aquilo. E é um caminho de muita cura, esse caminho de buscar essa compreensão da integração, né, que você citou também com os florais, da questão da luz e da sombra, do feminino e do masculino. Quando a gente consegue encontrar esse campo de integração, a gente consegue acessar esse núcleo de saúde. Então, em todo esse trabalho que você faz. E como que você se reabastece, Dionília, assim? Porque curadores, com o tempo, a gente vai sendo um pouco drenado, né? Tem toda essa demanda energética, física.
Como que você faz para se reabastecer, se centrar, se firmar, para continuar desenvolvendo esse trabalho de cura, principalmente com o feminino? Eu acho que o abastecer, a gente tem sempre que ter o equilíbrio, sabe? O guardar é um dos grandes segredos. Não é o doar o todo, não chegar no momento de exaustão. Mas quando estar no caminho da exaustão, você ir lá e se nutrir, né? Então, a minha nutrição vem através dos meus momentos sozinhas. Eu adoro ficar na solitude mesmo, escrever, eu tenho o hábito de, toda lua minguante, fazer a minha lixeira. Então eu pego vários papéis e começo a anotar tudo que vem à mente, né? Que é esvaziar. Quando a gente está em excesso, a gente tem que se esvaziar. E o respirar, para mim, é muito nisso, de estar comigo sozinha, ouvindo uma música que eu gosto. E muitas vezes até mesmo o excesso de energia através de extravasar com música mesmo, sabe? Utilizar o corpo para extravasar essa energia dançando, desde seja em volta de uma fogueira ou numa boate, o que for. Levar o corpo para se extravasar e esvaziar também, com a mente, o escrever e o corpo também através da dança. Fantástico. Eu que sou terapeuta corporal, faz muito sentido, né? Essa coisa de movimentar o corpo é estar na vida. Quando a gente vai se estagnando, a gente vai chegando mais perto desse lugar de não saúde. Quanto mais a gente... na verdade é uma dança, né? Sim. Entre movimento e descanso, contração, esse movimento, né? Movimenta e descansa, contrai e relaxa. Com esses movimentos a gente consegue integrar e seguir, né, com o núcleo de saúde. E você quer fazer algum convite para as pessoas que estão assistindo a gente agora, para conhecer os seus projetos? Como que as pessoas te encontram nas redes? Então, estou no Instagram, Lunação Sagrada, né? Tá Lunacão Sagrada. E tem Filhas de Ava Gaia, tem esses dois canais, essas duas páginas lá. Pode mandar mensagem por lá mesmo. Tem algumas meninas que me ajudam nessa questão dos contatos, né? E nós estamos voltando com o projeto do Círculo de Leitura, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então deixo aqui o convite, cada encontro, a gente está se encontrando no sábado de lua cheia. E nesse momento a gente está no núcleo cinético no setor universitário. Então todo sábado de lua cheia, às 14 horas, nosso calendário, né, é regido pelo ciclo lunar, que é essa reverência também ao feminino, à lua. Então os nossos, tudo, a alunação sagrada é na lua nova, a leitura do livro na lua cheia, então até mesmo como agendar, a gente faz essa conexão com o ciclo lunar. Maravilha. Que tá muito vinculado ao feminino, né? Sim. O ciclo lunar é como se fossem 13 meses de 28 dias, sempre 28 dias, que é o ciclo que a lua passa em todas as fases. Exato. Né, Gil? Então, hoje eu quero trazer aqui pra gente comentar uma questão polêmica. Porque justamente no dia de hoje é o dia da luta pela discriminação do aborto. Então, como a gente está falando dessa coisa do útero, de toda essa conexão, queria saber o que você sente de trazer a respeito dessa descriminalização dessa prática, sabe? Eu acho que o aborto, ele é uma questão muito social, né? Uma questão cultural, porque o aborto, ele existe. Grandes clínicas das maiores cidades estão aí para fazer abortos seguros para mulheres de classe alta, falando que é uma cirurgia estética e fica nas escondidas, né? Então eu acho que a proibição do aborto seria mais para as pessoas que precisam da assistência do governo, né, através do SUS, para ter algo mais seguro. O aborto existe há séculos, há milênios, e ele não vai deixar de existir. O que se coloca em jogo não é se sim ou não, se é legal ou não, ele vai continuar existindo. O que vai ser com segurança ou não. E essa segurança são das mulheres mais carentes, né? Que necessita desses ambientes, que não vai lá na fulana de tal utilizar uma erva que ela pode funcionar, mas pode também levar a vida dela, porque ela vai tomar em excesso, sem uma orientação, sem um hospital e um ambiente que acolhe. Então acho que não está sendo julgado o que é crime e o que não é.
Porque vai continuar existindo, sempre existiu. Gratidão pela reflexão. E tem um textinho aqui também que eu senti muito de trazer também pra gente comentar sobre ele, que é justamente da Mandala Lunar, que traz também toda essa coisa da conexão com a lua, com o feminino, com esse ciclo do útero, né, assim, da lunação. Que diz assim: no dia que minha mãe me contou a história das nossas ancestrais, entendi que eu sou a primeira mulher da família que pode escolher fazer o que quiser. E desde aquele dia, toda noite antes de dormir, eu fecho os olhos e convido elas para participar das escolhas que só posso fazer porque cada uma delas me colocou nesse lugar. Eu não cheguei até aqui sozinha. Mexeu comigo esse texto porque eu estive em retiro espiritual, né, passando assim por alguns processos, e isso teve muito presente, assim, essa conexão, primeiramente com as minhas versões passadas, quem eu já fui, as cascas que já me pertenceram. Então olhar para cada uma delas e nutrir, sabe? É muito o que esse texto traz, assim. Imaginar que está saindo um cordão de fio do meu coração se conectando com cada versão dessa, com os meus antepassados, nesse lugar de eu vejo e eu honro cada lugar desse, porque foram graças a todos esses estágios que eu estou aqui agora, podendo desenvolver a minha potência, a minha criatividade, o meu ser na Terra. Te trouxe alguma coisa essa mensagem, assim? Então, eu tenho uma linhagem meio, como a maioria de nós brasileiros, né? Essa mistura indígena, essa mistura negra e essa mistura exploradora também. E tive uma conexão recente através da medicina xamânica do tabaco, e justamente isso, né? Que às vezes a gente tenta esconder de nós mesmos essas sombras, essa versão do explorador, né? Que nesse momento a gente deveria também trazer a cura, pensando nesse sentido. Eles foram essa conexão com eles no sentido de perdão mesmo, sabe? Em busca desse perdão, de falar, nossa, meus ancestrais fizeram isso, perdão. Né? Perdão por eles. Então me trouxe muito isso, porque tá reverberando, como você disse, do retiro. E essa medicina do tabaco, eu tô com ela, do rapé, tô com ela já tem alguns dias, e tá trazendo essa reflexão da ancestralidade mesmo, desse povo que povoou aqui, de todos eles, né? A gente reverencia, lógico que não é reverenciar a exploração que eles fizeram aos indígenas, não é isso, mas olhar e falar, foi errado, e aqui eu peço perdão. Sim. Eu tenho sentido no campo, assim, no podcast anterior a gente falou um pouco disso, de que o homo que promove muita cura, a gente entender que antes de existir o Brasil da coroa, existia o Brasil do cocá e do turbante, né? E quando a gente olha para isso e aceita isso, tudo se modifica, né? Como se a gente consegue encontrar esse lugar de mais pertencimento, de mais conexão. E aproveitando esse momento aqui que a gente foi, né? Foi longe. Eu convoco a sua intuição pra gente tirar uma carta aqui desse tarô cigano, pra deixar uma mensagem final pra esse podcast. 4. O que você sente quando você olha pra essa carta? É uma casinha, né, no meio do mato, buscar o fogo, a mãe boa demais. É muita conexão com o livro Mulheres que Alcançam os Outros. Esse livro é muito profundo, assim, como é que é o nome da autora dela? Clarice. Clarice tem um sobrenome? Esther. Picoles, alguma coisa Piccola assim. Estes. Piccola Estes. É um livro muito profundo, ela é junguiana, então é um livro de uma leitura muito profunda, que mexe. É uma leitura arquetípica, né? Ela traz muitos arquétipos para a construção. Então, quando você está lendo, mexe profundamente com todo o seu âmago. Por isso que você sentiu a necessidade de trazer força para essa leitura? Como eu falei, eu estava num processo muito difícil mesmo, assim, eu estava me separando, né, de um casamento de 13 anos, e eu já tinha começado a ler quando eu ainda estava no casamento. Sim. E foi algo bem místico, assim, né, que na época eu morava na casa dos estudantes, a única renda minha era R$240, o livro custava R$120, eu queria muito ele, eu não conseguia ele. E um dia eu fui pegar um ônibus para Crandicuns, para ver minha filha, Eduarda, e eu passei lá na biblioteca Cora Coralina,
e o livro estava lá no monte para doação. Nossa! Então pegar ele e fiquei um tempão pra moça que trabalha lá. Não, mas tá para doação? Ela sim, né? Acho que o Vitor é chata, ela foi meio rude comigo. Eu saí de lá rindo com o livro, né? Não acreditando que ele estava nas minhas mãos assim. E começar a ler ele é olhar pro espelho. É se olhar, se ver com todos os defeitos, não faz sentido. E eu vejo que o início, a introdução, ela traz isso, sabe? Que é uma seleção de quem consegue ler, da força ali. Porque é muito técnico, né? A introdução. E a primeira vez que eu tentei ler, na introdução eu parei. E foi quando eu estava nesse relacionamento difícil. E então, quando eu necessitei novamente de ler ele, eu falei assim, se eu for sozinha, eu não consigo. Então, eu preciso de mulheres me ancorando para nós juntas olhar para dentro desse universo que tem dentro desse livro, né? Como é que tá nas redes? Você chegou a falar, assim, da Filha Javagai? Para você que se ficou curiosa, quer entender um pouquinho mais que livro é esse, né? Mulheres que Correm com Lobos. Se quiser seguir essa jornada junto, fazendo esse estudo, essa leitura, como é que as mulheres podem te encontrar o clã? Pode ser no Instagram mesmo, né? Filha Javagai, tá bem fácil, só mandar mensagem, a gente responde. Aí inclui, né, dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp e que vai trocando esses saberes. E eu sinto de trazer aqui, né, essa carta que é uma casa bem acolhedora mesmo. Que você lembrou, né, do Mulheres que Correm com os Lobos, esse momento. É um livro que ele vem falar sobre folclore, né? E o folclore, ele só faz sentido se ele traz uma lição, um ensinamento verbal. Então, ela foi em busca desses lendas que trariam ensinamento e fortalecimento ao feminino. E o significado dessa carta é o sucesso. Estabilidade, equilíbrio, proteção, nova fase no lar. Essa carta irradia grande energia. As cartas que a circulam também favorecem o seu significado, né? Mas é uma carta mesmo de estabilidade, eu sinto, né? Essa casa, esse lugar acolhedor. Muito feliz com a sua presença pra gente falar de tudo isso, de iluminação sagrada, de Mulheres que Correm com os Lobos, dos seus projetos. E a gente não falou do Festival da Deusa, que eu também acho importante a gente falar. É um evento que ela promove todo ano, em setembro, não é isso? Sim. O Festival da Deusa, ele acontece no Dia da Deusa. O Dia da Deusa foi um evento que se tornou um dia internacional, graças ao Claudinei Pietro. Então, todo primeiro domingo de setembro é uma referência ao paganismo em busca de voltar às suas crenças ancestrais, cultuando mulheres, né? E, então, honra ele ao Claudinei, que foi um mérito grande, que iniciou aqui o berço brasileiro para o mundo todo. E nós fizemos o primeiro Festival da Deusa em conjunto com o Claudinei em 2015. Né? Eu, o Juan e o Dani, foi no parque, lá no Buriti. Aí eu fiquei afastada desse meio por um período em relação a desafios pessoais. E depois a gente tornou a fazer quando o clã se tornou, né? Quando surgiu esse grupo, que eu queria apenas 6 mulheres, nós somos 100 e tantas mulheres. Em 2019 mesmo, a gente o grupo de leitura se criou em abril. Então, em setembro, a gente já teve a nossa primeira edição, onde que já tinha 37 mulheres na época. Então, todo ano a gente faz. Na época da pandemia, a gente fez online, onde mulheres do Brasil todo puderam participar, dando seus cursos e tudo mais. Foi uma versão online, mas foi muito interessante. E todo ano a gente faz. Então, primeiro fim de semana de setembro, a gente vai para um espaço onde tem terapias a preços sociais, atividades gratuitas e essa conexão de autocuidado. A gente tem feira de artesanato também, né? Alimentação saudável e tudo mais. E é isso. Muito feliz com a sua presença aqui e poder deixar esses espaços para as mulheres que sentiram o chamado de conhecer um pouquinho mais seus projetos, de participar ano que vem do Festival da Deusa. Sim. Então quero agradecer a sua presença e a sua energia aqui nesse podcast. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade por, como eu disse no início, né, estar falando sobre aquilo que alimenta a minha alma, sempre é muito gostoso. Gratidão por essa oportunidade. Tamo juntas. E quero passar aqui para divulgar essa marca maravilhosa da querida Ana Paula, Maplage, que esses vestidos criação da marca dela. Então tem esse super trabalho autoral, né, bordado. Então são peças incríveis.
e ela tá sempre me vestindo aqui no Mais Mulher. Então convido vocês a conferir o perfil no Instagram, a marca Maplage, que são vestidos incríveis, assim, belíssimos. E te convido também a conferir o podcast da semana que vem, que será com a própria deusa Ana Paula, para falar um pouquinho da criação da marca Maplage, como que ela sentiu esse chamado para desenvolver essa criatividade, para embelezar mulheres, né? Porque eu me sinto a própria deusa com esses vestidos dela. Então convido vocês para conferir esse podcast na semana que vem com a Ana Paula. Até lá com Mais Mulher!